Bom dia, irmãos. Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com convidados, pastores presbiterianos e com o objetivo de expor a palavra de Deus e, nesse caso, sistematizar através dos nossos símbolos de fé. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e hoje nós teremos o capítulo 5 da Providência de Deus, com o auxílio do nosso irmão pastor, reverendo José Normando Gonçalves Meira. Reverendo Normando. Bom dia. Deus abençoe a todos aí, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a nossa amada igreja aí, presbiteriana de Barra do Piraí. Eu tive o privilégio de conhecer há alguns anos, né? E tenho um carinho muito especial pelos irmãos. Deus os abençoe ricamente. Reverendo, o senhor é pastor da 8ª Igreja de Montes Claros, isso mesmo? Sim, sou pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Montes Claros, uma igreja jovem, né? Bem jovem, bem nova, na verdade. Nós temos 7 anos de organização eclesiástica e 10 anos de trabalho no bairro. Vai fazer 11 anos em agosto, trabalho aqui. Nós iniciamos, inclusive quando eu fui aí em Barra do Piraí, nós estávamos iniciando os trabalhos aqui na congregação do bairro de Lourdes, que hoje é a 8ª Igreja Presbiteriana de Montes Claros. Que bênção, reverendo. Então, hoje nós vamos ter a exposição do capítulo 5 da Confissão de Fé. Para quem ainda não conhece a Confissão de Fé de Westminster e não tem, você pode até baixar gratuitamente no aplicativo do Play Store, que é Confissões Reformadas. Então, se você não tem ainda a Confissão de Fé, você pode baixar lá gratuitamente, vai ter Confissão de Fé, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior. Tem também no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Nós temos no aplicativo, tem a Bíblia, o Inário, a Confissão de Fé. Então você pode conferir lá também os boletins da igreja, vídeos, fotos, tudo um conteúdo bom aí nesses dias de hoje, esses dias de quarentena. Nós precisamos voltar, nossa mente para o Senhor. Eu vou ler o texto básico de hoje, é Mateus capítulo 10, do versículo 29 ao 31. Mateus 10, do 29 até o 31. Diz assim: Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, com esse texto, nós começamos o estudo de hoje, lendo o capítulo 5 da Providência, que diz assim: Pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, reverendo Normando, lendo esse capítulo, esse artigo agora, esse parágrafo que nós acabamos de ler, como nós podemos definir a providência de Deus? E nós podemos atribuir à providência de Deus somente aquilo que nós percebemos de bom nas nossas vidas? Primeiramente, eu agradeço ao pastor Ítalo a honra, o convite para participarmos de um assunto tão importante, tão maravilhoso, tão complexo também, porque é bem complexo. Nós vamos verificar isso no decorrer da nossa conversa.
Mas é um privilégio muito grande falar sobre isso, né? É um tema maravilhoso que nos dá, e é muito prático, até uma colocação inicial, é que às vezes nós confundimos, achamos que quando nós falamos de doutrinas, principalmente doutrinas tão complexas como essa, é que nós estamos simplesmente fazendo uma reflexão, como se fosse uma reflexão filosófica, né? Na verdade, a doutrina bíblica, toda ela tem uma aplicação prática muito grande. Então, todos os conceitos da palavra de Deus, eles servem para a nossa edificação e para a nossa santificação e para que nós glorifiquemos o nome do Senhor. E a doutrina da providência, especialmente a doutrina da providência, nos mostra a grandeza de Deus. Que Deus, Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Então, essa é a essência da providência de Deus. Chega um determinado momento, nós temos que ter a humildade de reconhecer que chega um determinado momento que nossa mente não consegue acompanhar. Por quê? Quando nós tratamos de coisas eternas, infinitas, as coisas de Deus, né, do próprio Deus, a pessoa de Deus, chega um momento que nós, humildemente, temos que simplesmente exaltar isso. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? E aí, por quê? Porque a glória de Deus é infinita, né? E nosso olhar, nossa contemplação, nosso olhar, nossa percepção é limitada, né? Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto que nós devemos conhecer. Quanto à doutrina da providência, que nos dá uma segurança tremenda, concluído aí, né, no primeiro parágrafo do capítulo 5 da Confissão de Fé, e depois nós vamos citar os textos bíblicos que provam isso. Inclusive, um detalhe é que a nossa Confissão de Fé, eu amo a nossa Confissão de Fé exatamente por isso. Eu amo a Confissão de Fé porque ela é bíblica. A Bíblia é única, suficiente, infalível, inerrante, regra de fé e prática. Nossa fé, ela está baseada nas Escrituras, não é na confissão de fé. A confissão de fé que está baseada também nas Escrituras, sistematizando a doutrina bíblica, e aí nós amamos a confissão de fé porque ela é fiel às Escrituras. E uma das evidências dessa fidelidade é que tudo que a confissão de fé afirma, ela mostra a razão bíblica pela qual ela está afirmando. E aqui, por exemplo, no primeiro parágrafo, ela afirma o seguinte: que Deus, que o grande Criador de todas as coisas, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Olha só, que coisa maravilhosa. Deus, para a sua glória e para a sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe e governa todas as criaturas, todas as criaturas, todas as ações todas as criaturas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, quer dizer, em outras palavras, Deus está em absoluto controle de todas as coisas, porque Ele governa e sustenta todas as coisas. Se Deus não sustentasse todas as coisas, não governasse todas as coisas, Ele não poderia garantir e sustentaria, né? Porque quem governa, quem sustenta é quem governa. Porque sem governo, você não pode garantir o sustento. Assim, por exemplo, nós podemos comparar com o pai de família. Por que a gente entende que quando os filhos são menores, que estão sob a nossa parte, da nossa direção, é lógico que nós somos falíveis nisso, às vezes nós falhamos na nossa proteção, no nosso cuidado, na nossa direção. Mas pelo menos nós assumimos a responsabilidade. O meu filho é criança, atravessar o papai, nossa responsabilidade, nós os protegemos. Quando eles se tornam autônomos, aí nós já não temos mais absoluto, não podemos garantir. Por quê? Porque agora nós dependemos do bom senso deles, né? Porque eles agora vão colocar em prática aquilo que aprenderam conosco, mas nós não nos controlamos mais. Então, nós também não podemos garantir. Por que Deus pode garantir que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Deus governa todas as coisas, Deus dirige, dispõe, sustenta. Então, Deus garante. Inclusive, por que o fim de
todas as coisas, o curso da história, todo ele está em absoluto controle. Quando fala absoluto, é absoluto mesmo. Aqui fala que todas as coisas, das maiores até as menores, estão sob o controle de Deus. E o texto que foi lido pelo pastor Ito, que é o texto base, ele mostra que Jesus fez questão de colocar as menores coisas para se referir à providência de Deus, exatamente para mostrar que se Deus tem controle sobre os fios de cabelos, o Debrinco fala, tem um fio de cabelo grudado no paletó, está sob deles, né? E imagina um pardal, uma avezinha, tem um hino que nós cantamos, só que ele tem que cuidar das avezinhas, né? Se Deus cuida das aves, então, assim, os pardais, assim, eu até tenho uma solidariedade muito grande pelos pardais, porque acho que os pardais são tão desprezados, né? Porque são até considerados em alguns lugares. Então, e os pardais são mencionados aqui como avezinhas que estão sob o controle absoluto de Deus. Então, quer dizer, o que é a providência de Deus? Deus criou todas as coisas em 6 dias. Nós cremos nisso, a Bíblia fala, né? Que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder no espaço de 6 dias. Então, por isso que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Porque tudo se transforma. Porque tudo que é criado hoje pelo homem, o homem é criativo em termos, né? Porque quem cria, Deus é o criador mesmo de todas as coisas, e o homem, sendo a imagem e semelhança de Deus, ele é criativo a partir do que foi criado por Deus. Porque nada é criado novo, nada se cria. Por quê? Porque Deus já criou todas as coisas no espaço 6 dias. Tudo que nós temos hoje é transformação do que já foi criado. Que nós olharmos, se nós olharmos para a tinta da parede, para a madeira do telhado, para o papel do livro, para qualquer coisa que nós olharmos aqui, foi coisa que foi extraída da natureza e transformada pela inteligência humana de forma criativa, é verdade, mas não absolutamente, porque a criação absoluta é de Deus. Então Deus criou todas as coisas no espaço de dias. Bom, final, diz a Bíblia. Agora, e daí? E daí? Aí tem uma teoria desde o século XVI, ela envolve o que chama deísmo. O deísmo entende que Deus criou todas as coisas, criou todas as leis que regem o universo e largou o universo para se virar por outra forma. Funcionando como um relógio, você deu corda e ele agora funciona sozinho. Então, assim pensa o deísmo. Nós não pensamos assim porque as escrituras não nos permitem pensar assim. Nós pensamos que Deus criou todas as coisas, mas Deus não criou a sua criação abandonada. Pelo contrário, Ele sustenta a criação. Depois nós vamos citar textos aí, Hebreus 1, de 1 a 3, por exemplo, por muitos outros. Deus sustenta todas as coisas que Ele criou, toda a sua criação. E Ele, para sustentar, Ele governa também todas as ações delas, desde a maior até a menor. Né? O breve catecismo, só encerrando essa rodada, né, de falar aqui sobre depois eu tenho uns textos bíblicos, na pergunta 11 do breve catecismo, só para ser bem sucinto, que ele é bem sucinto, e nesse caso a pergunta do catecismo maior, a pergunta de 18, é praticamente a mesma do breve catecismo, que é: quais são as obras da providência de Deus? Inclusive, é uma forma que Deus se revela a nós. Deus se revela na obra da criação, a providência, a revelação geral. E o fato de Deus governar, dirigir todas as coisas, Deus está mostrando que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele é misericordioso. Olha o que diz aqui a resposta da pergunta 11. As obras da providência de Deus são, a sua maneira, muito santa, sábia e poderosa. Santa, sábia e poderosa. Quer dizer, tudo que Deus faz é de forma santa, sábia e poderosa. De preservar, Deus preserva a sua criação e governa todas as suas criaturas e todas as nações. Governa todas as suas criaturas, todas as ações delas de forma santa, sábia e poderosa. Então, essa é a primeira parte da pergunta que foi feita, né? O que é a providência de Deus? É a forma muito santa, sábia, justa, poderosa de Deus preservar e governar todas as suas criaturas e as ações delas. E aí nós podemos citar alguns versículos bíblicos. Vamos lá em Hebreus 1, 1 a 3, quando fala, né? Havendo Deus
texto, né? Vamos ler. Pastor Ítalo, por favor, você poderia ler para mim aí Hebreus 21? Fala que Deus em Cristo, lembrando que nós podemos comparar Hebreus 1, de 1 a 3 com João 1, 3. João 1, 3 fala do verbo eterno, fala que tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, quer dizer, o verbo eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade, estava presente na criação. E está presente na providência também, como nós vamos ver agora Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Então, vai sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, ele participou da criação, segunda pessoa, né? E participa da providência, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá no Salmo 115, verso 3, diz assim, o Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E depois fala: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? E a resposta no verso 3 vem: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Então, quer dizer, Deus está nos céus, quer dizer, Deus está sentado no trono, Ele está reinando. E Ele é soberano, quer dizer, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como diz lá em Efésios 1:11, fala aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nada surpreende a Deus, nada frustra a Deus. Deus está no controle absoluto de todas as coisas, governando e sustentando. Né? Neemias 9:6 também vai dizer algo bem semelhante a Neemias 9:6, quando exalta o nome de Deus e fala que ele... Neemias 9:6, vamos ler Neemias 9:6. Vamos, pastor, só para ir. Só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Isso. Tu preservas a todos com vida. Tu preservas a todos com vida. Né? Lá no Salmo 145, verso 15, diz assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Então, Deus sustenta todas as coisas. Em Neemias 9:6, é um texto maravilhoso de louvor, né? Diz assim: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Depois fala assim: porque tudo, tua glória ultrapassa todo bem dizer e louvor. Quer dizer, aquilo que nós falamos, Deus é tão exaltado, tão infinito, tão maravilhoso, que qualquer louvor está aquém de Deus, porque a glória dele ultrapassa todo bem dizer e louvor. Não é? Por quê? Então, eu penso, queridos irmãos, que a doutrina da providência de Deus, ela simplesmente diz assim: Deus é Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas estão sob a autoridade daquele que vive e reina para todos sempre. Né? Então, é uma maravilha essa doutrina. É uma maravilha. Então, nós podemos ver vários textos bíblicos que assim comprovam. Né? E então, reverendo, pode falar, pastor. É tão atual a gente pensar sobre isso, estudar sobre isso, porque tem se levantado opositores dentre os evangélicos a essa doutrina. Inclusive, essa semana mesmo, um dos pastores desses chamados coaches, né, que estão famosos aí na internet, falou que ele não acredita na soberania de Deus. Perguntaram para ele justamente sobre isso. Mas você acredita que Deus está no controle de tudo? Aí ele falou assim: não, porque se ele estivesse no controle de tudo, não viria para nós o coronavírus.
né? Então, olha o argumento que ele disse, né? Inclusive, o senhor pode continuar nos ajudando nessa pergunta. Tem base o que ele falou? Pelo que nós vimos, não, né? Certo. Pois é. Olha, na verdade, assim, eu penso que negar a providência de Deus e consequentemente, nega a soberania de Deus, é negar o próprio Deus. É como se o ateísmo, por exemplo, tem uma história, eu não sei se tem tanto fake news por aí, eu não sei se é verdade, de um escritor que morreu essa semana, um debochado, que inclusive falava que se Deus existisse, e algumas pessoas desafetas dele que morreriam, ele cita especialmente coisas da política. E Deus não existe, ou é indiferente, assim ele afirma, né? Só os pobres morreriam. E ele morreu logo depois. Segundo essa informação, eu não confesso que aparentemente é verdadeira essa informação. Né? Aí o seguinte, mas isso eu estou citando só para ilustrar que o ateísmo, o ateu, sim. O ateu é coerente quando ele afirma isso, porque ele também tem a existência. Agora, um Deus que não pode, que não controla todas as coisas, não crer, é um Deus, não é o nosso Deus das Escrituras. A Bíblia, eu sou o Senhor. Né? As nações mais poderosas da terra, em Isaías fala que perante o Senhor é como um pingo que cai num balde. Um pingo que cai num balde é uma coisa insignificante. Você passa com um balde de água, aí cai um pingo e você nem percebe que pingou ali. Né? Porque é tão importante. Assim são as nações mais poderosas da terra, comparando o poder de Deus. Né? Quem há de impedir o agir de Deus, diz lá em Daniel, agir do erro, quem impedirá? Né? Então, quer dizer, nosso Deus está no absoluto controle de todas as coisas. E esse é o Deus da Bíblia. É difícil de entender às vezes? Mas ser difícil de entender até é uma evidência da grandeza de Deus. Por quê? Porque se fosse fácil de entender, Deus seria igual a nós mesmos, né? Mas como a humanidade ela é tão ampla, e os detalhes, chega um momento que você vai entender, chega um momento que você se perde nessa rede de detalhes que é a realidade, né? Então, Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, das maiores até as menores. Nós afirmamos isso na nossa confissão de fé, porque a Bíblia afirma isso, né? Até um pardal, se um pardal de Deus dentro determinado, imagina um homem. E aí o tipo de queda, se o pardal tem um fio de alta tensão, ou se ele foi uma cerca elétrica, ou se ele caiu porque... Seja lá qual foi o motivo da queda do pardal, ele não caiu sem que Deus o tenha determinado. E o homem, da mesma forma. A vida e a morte estão sob o poder de Deus. Salmo 139, do 13 ao 16, fala que Deus nos teceu no ventre materno e fala que Ele escreveu todos os nossos dias. Todos. Escreveu e determinou, antes que nenhum deles... Então, Deus escreveu todos os meus dias. Meu primeiro dia foi escrito. Meu último já está escrito também. Não sei se é hoje, se é amanhã ou cedo, daqui a alguns anos. Mas já está escrito e determinado por Deus. Inclusive, as circunstâncias. E também todos os dias que estão entre o primeiro e o último. Todos os dias. Né? Então, Deus é o Deus da providência, soberano, governador dos assuntos. Aí vem essa questão que é um tanto incômoda para nós. Mas quando nós recorremos às Escrituras, não há nenhum problema. Por exemplo, e as coisas ruins que acontecem? Tudo de ruim que acontece nesse mundo, na verdade, também está sob o controle de Deus. Quer dizer, Deus não é o autor do mal, mas ele assume a responsabilidade pelo mal que acontece. Por quê? Aí vamos pensar em algumas coisas. Depois tem outras questões que vão enfrentar pela frente, por exemplo, aí sobre do pecado, das ações más do homem, do diabo. Né? Por enquanto, vamos ficar só nisso aqui, as coisas ruins. Inclusive, essa situação que nós vivemos hoje. Olha, quando nós lemos o livro de Apocalipse, eu vejo com tanta clareza, inclusive eu aproveito para indicar a leitura de um livrinho que, no meu entendimento, na minha opinião, é o melhor comentário de Apocalipse que eu já vi. É o do William Hendrickson, Mais que Vencedores. É muito bom. Muito bom, né? Por que eu considero muito bom? Porque ele é simples. Ele mostra que o livro de Apocalipse é a palavra de Deus.
Deus. Se a palavra de Deus ela não foi escrita para nos esconder coisas, ela foi escrita para nos mostrar. Tanto é que o nome é revelação, né? Apocalipse. Então, o que Deus quis nos ensinar no livro de Apocalipse? Exatamente isso, que ele está sentado no trono, ele é o primeiro e é o último, né? Ele que governa todas as coisas, está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, agora e sempre. Então, quer dizer, se ele está sentado no trono, inclusive depois tem aquele que é digno de abrir os 7 selos do livro, que é Jesus. O que são 7 selos? É a história. Significa que Deus está em absoluto controle disso. E quando nós chegamos no coronavírus, eu vejo ali uma trombeta do juízo de Deus, que lá em Apocalipse fala que as trombetas do juízo de Deus, elas tocam sobre a terra, e é o juízo de Deus se manifesta. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus, aliás, que Deus tem um propósito nisso, de qualquer maneira não teria Deus tem um propósito nessa situação. Qual é o propósito? Às vezes nós vamos ficar sabendo agora, depois. Talvez não. Talvez vamos ficar sabendo lá no céu. Talvez também não. Mas uma coisa é certa. Nós cremos na palavra de Deus. E nós cremos que Deus tem um propósito em tudo. Em todas as coisas. Faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade. Ele está governando esse universo, né? Agora, eu particularmente entendo que o coronavírus, como outras tragédias, algumas mais abrangentes, outras menos abrangentes, e essa é muito abrangente, né? Vocês percebem, meus irmãos, e isso alcançou o mundo inteiro, e não foram os pobres. Como o pessoal fala, mas só os pobres são atingidos normalmente, né? Agora não. Agora, por todo mundo. Nações poderosas, nações ricas, tal, né? E agora, então, eu penso que foi uma trombeta que foi tocada para o mundo inteiro escutar. Primeiro, que o juízo de Deus é severo, então não é fácil. E outra, que os homens não são tão autossuficientes como às vezes eles pensam que são. Né? Eu falo que o coronavírus é um soco cruzado no queixo dos arrogantes. Por quê? Porque quando os homens se acham autossuficientes, não, a ciência já dominou tudo, nós temos resposta para tudo, nós temos solução para tudo, e vem um vírus aparentemente insignificante e detona com toda essa arrogância humana e põe todos de joelho. Né? Ontem eu vi uma entrevista com o ministro Paulo Guedes, ele falando que o Brasil é um gigante que está de joelho, que nós todos precisamos orar para que ele se levante novamente, né? Eu digo, não é só o Brasil, quantos gigantes estão curvados diante do coronavírus? Isso significa uma coisa, os homens não são autossuficientes, os homens são dependentes de Deus. Deus é quem a todos dá vida, respiração, né, como se grita, respiração numa ocasião dessa, é Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ela é em Atos 17, 25, 28. Eu não tenho a menor dúvida que isso está no propósito de Deus. E Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é sempre santo, justo e bom, para a glória dele. Não é? Quais são os resultados disso? Por exemplo, até a própria igreja. Alguém fala, mas a igreja está sendo prejudicada. Quantas lutas nossas igrejas poderão enfrentar em decorrência dessa situação anômala que nós estamos vivendo? São muitas as consequências. Agora, todas elas sob o controle de Deus. E às vezes o que nos enfraquece é o que nos fortalece. Sabe, quando nós falamos de política, por exemplo, é óbvio que nós cristãos temos que estar preocupados com a política, para votar nas pessoas que nós entendemos que seriam as menos perigosas para o Evangelho, para a expansão da igreja, para a liberdade religiosa. Nós vamos sempre usar nosso bom senso para isso. Agora, digamos que nós venhamos a perder e sejam eleitos homens, perseguidores da igreja. Não passa por nossa cabeça que nós perdemos o jogo, não. De forma alguma. Deus continua reinando, inclusive sobre os poderosos reis da terra. Lá em Apocalipse, olha que ele é o soberano dos reis da terra, para nos dar confiança. Exatamente, os imperadores romanos na época achavam que eles eram soberanos, que governavam, mas aí acima deles estava o governo de Deus. Então, e às vezes a igreja, quando ela era mais fraca, mais perseguida, mais pobre,
é que ela foi melhor, mais forte espiritualmente. Quando ela foi mais poderosa politicamente e economicamente, foi quando ela enfraqueceu mais. Então, nós não temos a menor dúvida. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados do seu propósito. Só pode garantir que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus aquele que tem absoluto controle sobre todas as coisas. Não ele diz, eu faço o que eu posso para o bem de vocês. Mas ele não diz assim, eu faço o que eu posso. Ele pode todas as coisas, ele fala, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E diz mais, Pai, graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Essa, eu penso que é a nossa convicção. É fácil de entender, tem tantas coisas que acontecem que nós ficamos aí. E aí, por que isso aconteceu? Mas pela fé, nós falamos. E se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. E, reverendo, o segundo parágrafo aqui vai nos dizer, né? Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre e contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Como é que a gente entende esse parágrafo aqui, Ribeiro? Tá. Pois é, isso é muito importante para a gente considerar o seguinte, porque quando nós falamos da providência de Deus, nós não falamos nem de... Por exemplo, nós negamos o acaso. Tem um grupo famoso, eu confundo o nome desse grupo, se sentir antes, separar antes, certo? Fala assim, o acaso me protege. Eu acho que é isso mesmo. O acaso vai me proteger. Uhum. Então eu gosto. É até uma coisa muito bonita, assim, mas eu fico pensando, então, para nós, incomoda, né? Para o acaso vai me proteger, como se fosse assim. Eu estou vivendo aí, e assim, não acontece por acaso. Nós não queremos. Nós cantamos muito bonito no nosso cenário, que fala assim: as tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Né? Aí tem uma parte que fala assim: acasos para mim, as tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. Acasos para mim não haverá. Nós não cremos no acaso. Não é o acaso que nos protege, não é por acaso que nós temos problemas. Tudo está na direção do nosso Deus. Nós não cremos no acaso. Mas também nós não somos fatalistas. O que eu faço? Se você sair de casa, por exemplo, falar, não, vou deixar a porta aberta, Deus é quem olha. Se Deus quiser meu ladrão aqui, eu fechando ou não fechando, ele vai entrar do meu jeito. E se também o contrário, eu posso deixar aberto. É lógico, é assim mesmo. Mas tem aí a questão das causas secundárias. Deus, nós somos seres responsáveis e livres das nossas ações. Então nós não podemos negar a nossa responsabilidade argumentando sobre a providência de Deus. Porque Deus utiliza da nossa responsabilidade para cumprir o seu propósito também. Certo? Por exemplo, eu saio de casa, naturalmente eu tenho que tomar todos os cuidados que o meu bom senso e a minha responsabilidade indicam, né? Deixar, se você puder, até pôr uma alarme, uma câmera de segurança, na igreja, por exemplo, e na nossa igreja entra ladrão direto. Aí nós colocamos um alarme, graças a Deus, nunca mais. Por quê? Então, Deus está usando, a providência de Deus está usando todas as circunstâncias para cumprir o seu propósito, né? Então, inclusive o nosso bom senso. Então, isso vale. Aí é o que a concorrência, né, que na teologia, ela chama de concorrência ou concurso. Quer dizer, Deus opera com as liberdades. Nós somos seres livres. Não confundir livre-agência com livre-arbítrio. Nós não temos o livre. O homem perdeu o livre-arbítrio na queda para buscar Deus e tal. Mas o homem continua sendo um ser livre no sentido de livre-agência. O homem faz escolhas. Né? Ontem, nós ouvimos aquela entrevista, né, do ministro da Saúde falando: a vida é feita de escolhas. E eu escolhi sair. Certo? Ele escolheu. Tudo bem, é um exemplo, né? Ele escolheu. Ele achou que devia, raciocinou, pensou, mas acima de tudo, Deus acima de tudo, né? Governando essa
situação para que as circunstâncias fossem culminar naquela escolha dele. Então, Deus, tenho certeza, nós não sabemos o propósito lá na frente. Deus sabe. Mas tudo isso Deus operou junto ali. A soberania de Deus estava acima da liberdade. A soberania de Deus opera com as liberdades dos indivíduos, né? E das suas criaturas. Muito bem. Inclusive, enquanto a coisa boa, Deus toca no coração de alguém para que alguém faça o bem, tudo isso é mais fácil de entender. Agora, e quando é para coisas ruins? Pior é quando é para coisas ruins contra servos de Deus. Aí nós vamos procurar exemplos bíblicos. Tem alguns exemplos que são muito clássicos, né? Tem 2 exemplos clássicos para a gente dar. Primeiro é José. E é fácil, eu gosto de citar sempre o exemplo de José, porque a gente sabe no final da história o porquê depois, né? Tem algumas histórias que não sabemos o porquê depois. A gente sabe que a gente queria na providência de Deus. Mas ali fica bem claro o resultado. Quando José foi levado, foi perseguido pelos irmãos conhecem a história, não vou nem entrar nos detalhes, o porquê foi isso. Mas chegou um momento que os irmãos falaram, vamos matar esse José, vamos matar José. Aí quando foram matar, já estava pronto para matar mesmo. Aí o que aconteceu? Aí Rubem levanta e fala, não vamos matar, não vamos sujar o sangue da mão da mão, não. A gente faz o seguinte, a gente vende como escravo. Ainda lucraram com alguma coisa ainda, né? Então, eu fico pensando, foi o raciocínio de Rubem, os irmãos acataram o raciocínio dele, ali foi um limite que Deus colocou na maldade humana. Repare que a própria maldade humana, ela é administrada pela soberania de Deus. Deus, dá corda ou puxa a corda da maldade humana segundo a sua soberania. Ali, a corda mais longa da maldade dos irmãos José seria matá-lo, mas Deus limitou. E aquele raciocínio de Rubem fez com que eles voltassem atrás. Então não vão matar, não. Fizeram a maldade? Fizeram. Por quê? Porque além de jogar uma cisterna, depois venderam como escravo. Muito bem. Aí o tempo passou, José passou tanta situação, né? Foi o cárcere, aquela história toda. Então, uma volta, a gente pensa, por que Deus cortou essa volta? Mas é o tal negócio. Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por que Deus permitiu tanta, ele não só permitiu, como decretou, né, tantas voltas no caminho de José para chegar lá na frente? Ele foi tão útil, né? Salvou o mundo do colapso econômico, né? José salvou o mundo do colapso econômico, né? Lá do meio do Egito, usou até uma nação ímpia, né, para salvar, inclusive o povo. E aí, lá na frente, quando Jacó morre, os irmãos falam, agora que José vai vingar de nós. E volta lá para se desculparem, se colocarem na disposição para serem servos. Aí José fala uma coisa maravilhosa que mostra, explica no capítulo, no parágrafo 2, que é concorrência, né? Deus se utilizando das causas secundárias, Deus se utilizando das liberdades das suas criaturas para cumprir o seu propósito eterno. Aí José diz assim, foi Deus que me mandou e antes de vocês para que se considere papai. Foi Deus. Quer dizer, acima de todas aquelas circunstâncias secundárias, acima de todas aquelas voltas que a vida do mundo deu ali, estava a soberania de Deus operando com todas aquelas situações para levar José do Egito e para cumprir o seu propósito final, que era a salvação daquelas pessoas daquela maneira. Certo? Então, eu penso que ali é uma explicação que dá. Outra explicação para isso é o próprio Judas. Quando fala que Judas traiu o Senhor Jesus, o diabo, olha só, o diabo entrou no coração de Judas, mas conforme o propósito de Deus havia predeterminado, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Então, quer dizer, o diabo entrou em Judas usou da sua maldade, mas acima de tudo isso, quem estava administrando o exercício da maldade? Quando eu falo administrando, não confunda que Deus está pondo maldade no coração das pessoas. Não. As pessoas já são más de natureza, porque é o caso do pecado. Deus põe limites. Eu vi um pastor lá de São Paulo, que eu conheci como seminarista, depois eu vi aquele programa da HIT, né? Vejam só.
um exemplo, eu gosto de passar para frente alguns exemplos que eu considero esclarecedores. Ele citando lá em Provérbios, como fala assim, que como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele, de acordo com o seu querer, o inclina. Aí eu penso que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Olha, então quer dizer que todas as decisões dos reis da terra, que se acham poderosos e soberanos, estão sob o controle de Deus. Bom, aí o pastor lá, o pastor Alceu, o nome dele é Alceu Lourenço, e ele falou o seguinte: olha, o rico corre para baixo, né? É uma constatação, o rico corre para baixo. Então, quer dizer, a maldade humana, a vontade humana, ela está correndo numa direção que é a tendência dela. Só que Deus age como aquele que canaliza para lá, canaliza para cá, disciplina aqui, coloca uma barreira aqui para cumprir o seu propósito. Então, assim, se Deus soltasse a rédea desse mundo totalmente, esse mundo já teria virado de terra para o ar, né? Mas então, só vira até onde Deus se permite. Por quê? Porque Deus está controlando as maldades humanas. Permitido aqui, permitido ali, né? É lógico, para permitir, ele decretou também, né? Então, assim, Deus age, os homens são livres, são responsáveis. Então, nada de alguém justificar. Confusão desse tipo. Isso errou. Falar, ele errou, mas errou porque Deus quis, Deus está no controle de tudo, então justifica. Não justifica o erro. Erro é erro. Os irmãos José pecaram. Os irmãos José foram maldosos, isso é completamente reprovável diante de Deus e diante dos homens. Judas, lamentava a atitude de Judas, lamentável, pecado maligno, pior ato da história. Os atos pecaminosos, maldosos das pessoas são sempre lamentáveis e devem causar indignação, inclusive nossos próprios atos errados, não justificar. Eu fiz assim porque está na providência de Deus. Não, isso aí é raciocínio equivocado. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Agora, devemos lembrar que Deus opera até com os erros humanos, Deus opera com tudo isso para cumprir o seu propósito, que é para a sua glória e para o bem. O Filipe e Finéias fala assim que Deus permitiu que eles desobedecessem, que eles fossem maldosos, porque Deus os queria matar. Diz lá disso. Tem outras histórias dessa forma, assim. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui. Sobre essa questão da providência de Deus. Faraó também, né? Faraó, quando Deus fala que Deus endureceu o coração de Faraó, quer dizer, Deus deu corda para a maldade de Faraó, porque Deus tinha um propósito lá. Mas na hora do limite, Deus pôs também. Na hora de sair, saiu. Né? Então, quer dizer, essa é a providência de Deus, nesse aspecto aí, de Deus operando com as liberdades. Quer dizer, nós somos livres, somos. Só que Deus, a liberdade de Deus está acima da nossa liberdade, Ele opera com as nossas liberdades para cumprir o seu propósito. E, reverendo, no ponto 3 desse capítulo, diz assim: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. E o senhor citou aí a questão da ação do diabo, né? E muitos atribuem muita coisa à ação do diabo, como se o diabo fosse até tão poderoso como Deus, né? Algumas igrejas aí chamam o diabo e todos os problemas são causa do diabo. Como que a gente pode entender, então, a ação do diabo? Ela também faz parte da providência de Deus? Pois é. Olha, inclusive, essa parte aí, assim, uma coisa interessante, antes de chegar a falar sobre o diabo, é o seguinte: como que Deus é maravilhoso? Ele pode operar extraordinariamente e diretamente, quando Ele quer fazer a vontade dele, ele faz. Agora, Ele age, como a gente estava falando antes, pelos meios ordinários. Por exemplo, doença. Se Deus quiser curar uma doença diretamente, sem uso de médicos e remédios, Ele pode curar. Não só pode, como tem curado muitas doenças, né? Às vezes nós nem sabemos que tínhamos e estamos curados. Deus cura extraordinariamente. Milagres acontecem. Os milagres nós chamamos de providência extraordinária de Deus.
quando Deus abre mão das leis naturais, dos meios ordinários, e age extraordinariamente. Aí é milagre. Né? Uma cura de uma doença incurável, né? Uma cura, mesmo que seja uma ação de médico e remédio, mas às vezes os médicos e os remédios já tinham sido considerados insuficientes, e Deus agiu ali, olha, é um milagre. A pessoa está pesando, constata que ela está doente, faz outra exame, não tem mais nada lá. Aí eu dou para o médico e falo, se você acredita em Deus, é um milagre acontecer. Então, é milagre. É a providência extraordinária. Agora, normalmente Deus usa meios ordinários, Deus usa os remédios, a natureza dele mesmo. Os remédios, onde saíram os remédios? Da natureza, de elementos criados por Deus mesmo. O próprio médico, a inteligência dele, a cirurgia que deu certo. Tudo isso é a providência de Deus cuidando de nós, de forma. Então, o médico trata, mas quem cura é Deus. Né? É o alimento na mesa. Por que nós damos graças a essa refeição? Uma prática muito saudável do crente é dar graças na hora da refeição. Eu sempre falo que as famílias devem manter essa tradição. Alguém podia raciocinar, não, eu posso dar graças a Deus noutra hora, de manhã ou de noite, por tudo já e tal. É lógico, Deus não está preso a horários, Deus não está preso a essas questões. Mas para nós é muito importante manter essa tradição, orar na hora da refeição, dando graças. Tanto é que o Senhor Jesus, toda vez que o Senhor Jesus vai tomar uma refeição, ele dá graças. Né? Então vamos aprender com ele e dar graças na hora da refeição. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo que, por mais que eu venha trabalhar, eu tenha usado os meus recursos e tal, no cima de tudo isso estava a providência de Deus para que o alimento chegasse na minha mesa. Né? Então Deus está cuidando de tudo. Agora, o diabo, o diabo também, porque Deus governa sobre todas as coisas. Essa questão que o pastor Ito colocou, que infelizmente acontece, pessoas acharem que tem duas forças agindo no mundo. Né? Uma força do bem, que é Deus, e a força do mal, que é do diabo. E as duas forças estão ali medindo forças. Eu diria, bom, Deus não dá essa moral para o diabo. Né? O diabo vai medir força. O diabo está debaixo do poder de Deus e do governo de Deus. Ele é mau. E aí, da mesma forma que os homens malignos, ou das ações malignas dos homens, o diabo usa da sua malignidade para o mal mesmo. Né? O adversário, ele quer só destruir, matar, roubar e destruir. Só que o diabo também está sob controle daquele que assenta no trono. O dragão, a antiga serpente, está sob o controle de Deus. Aí um exemplo clássico é o de Jó. Né? O diabo só pode fazer o que Deus permitiu que fizesse a vida de Jó. E assim todas as ações. O diabo também é maligno, ele quer usar o máximo da maldade, mas ele só usa até onde Deus permite que ele faça, e ele é tão frustrado que ele acaba cumprindo o propósito de Deus. Até, por exemplo, quando o diabo age para enganar as pessoas. Eu lembro de um presbítero aqui na região, Salinas, depois ele foi presbítero em Belo Horizonte também, na primeira igreja. Era um homem muito polemista, e ele sempre escrevia contra as seitas, e ele tem um livro contra a seita das Testemunhas de Jeová. O título do livro é Seja Deus Verdadeiro e Rutherford Mentiroso. Ele tem um Rutherford que chama Seja Deus Verdadeiro. Aí ele escreveu Seja Deus Verdadeiro e Rutherford Mentiroso. E na introdução do livro, ele fala que os testemunhos de Jeová acabam trazendo um benefício para as nossas igrejas. Por quê? Porque eles costumam ir lá fazer prosélitos entre as pessoas que são de outras igrejas. E ele fala assim, olha, os nossos que se dobrarem, né, serem convencidos e forem para eles, na verdade, estão fazendo um grande bem para as nossas igrejas, porque ele está tirando a porra das nossas igrejas para se tornar nata preciosa lá no salão do rei dele. Quer dizer, é assim mesmo. Às vezes o diabo provoca uma divisão na igreja, a pessoa sai e tal. O diabo só age até onde Deus permite agir, e às vezes está até ajudando a purificar a igreja mesmo. É lógico, nós não podemos usar esse raciocínio. Por isso que ele tem que tomar muito cuidado com o equilíbrio e com a prudência. Por exemplo, vamos supor que alguém sai da igreja e já tira a conclusão precipitada. Não, isso aí foi porque... Não, compete a mim como pastor, compete aos irmãos como irmãos no Cristo, a lutar o máximo para convencer a pessoa a voltar, a se arrepender. Tal. Eu acho que nós fizemos tudo o que podíamos fazer, temos consciência de Deus que fizemos. E mesmo assim a pessoa apostatou-se, nós podemos entender o seguinte, eles não permaneceram no nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco.
Mas para chegar a essa conclusão, você tem que cumprir toda a sua obrigação também, né? Como instrumento da providência de Deus para trazer uma pessoa que estava na dúvida para que ela possa ser também trazida, como a Bíblia fala que tem que ser trazida de volta, né? Então, e o diabo, ele é maligno mesmo, é nosso adversário, não podemos nem subestimar o diabo. O que é subestimar o diabo? Achar que, não, a Bíblia fala que nós devemos ser vestidos de toda a armadura de Deus para podermos ficar contra si. Tá? A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, anda rugindo em derredor para quando alguém vai tragar, nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Então essa é a nossa responsabilidade cristã. E Deus, na sua soberania, ele usa o temor que ele mesmo pôs no nosso coração para que nós tratemos essas coisas com seriedade. O diabo não é brincadeira, não podemos brincar com o diabo. Ele é nosso adversário, inimigo, cruel. Agora, por outro lado, nós não podemos superestimar o adversário, como se o diabo tivesse em pé igualdade com Deus. Deus queria fazer, mas o diabo não deixou. O que é isso? Não. Ele é o diabo está vencido. Tem um hino que nós cantamos também, o hino 88, do nosso cenário. Amava-se, Senhor, ainda cintilante, né? E no final fala assim: e sempre me amarás, porque já o inferno ou o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre que todo amor. Quer dizer, o Deus soberano, ele é soberano sobre o inferno. Porque nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus reina sobre o diabo também e sobre o inferno, sobre os seus anjos. E aí, reverendo, o parágrafo 4º aqui vai nos dizer, né? A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Então, pensando nisso, como a gente entende a doutrina do pecado do homem e a providência de Deus? O pecado faz parte dos decretos de Deus? Como é que a gente entende? Pois é, essa é uma das são essas questões que são paradoxais, né? Que a gente precisa ter muito cuidado para não se equilibrar. Né? Quando nós colocamos, por exemplo, você não se justificar, mas eu estou pecando porque Deus quis assim, né? Porque Deus quis. Não, é lógico que em última instância sempre é o que Deus quis, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Inclusive o pecado. E nós devemos. Então, quer dizer, uma coisa é certa, nada acontece sem que Deus tenha determinado, né? Inclusive, quando nós agimos, vamos pegar um exemplo, poderíamos pegar qualquer exemplo da nossa realidade, nós mesmos, mas vamos pegar o exemplo de Pedro, que traiu Jesus, um pecado horrível, né? Eu penso que é uma covardia, graças a Deus, né? Ali tanto serve para a gente assustar com a fraqueza humana, como também nos consola saber a misericórdia de Deus, né? A pessoa que comete um pecado, você comete um pecado terrível e se arrepende diante de Deus, o consolo, o perdão de Deus deve vir somente na história de Pedro. Porque você podia falar, eu não sou digno mais de fazer nada, quem sou eu pequei. Você lembra, mas quando Deus perdoa, leva Pedro que pecou daquela forma horrível, e no entanto foi um instrumento usado por Deus depois, né? Na obra, pregou eloquentemente e eficazmente, né? Em tantas ocasiões. Então, eu não tenho dúvida alguma de que aquele pecado, estava no decreto de Deus, tanto é que o Senhor Jesus antecipou, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Deus que empurrou Pedro para o pecado? Não. Deus é autor do pecado de Pedro? Não. Pedro usou,
Deus simplesmente, por razões que competem só a ele, como se fosse assim, ele deixou Pedro agir, ele decretou deixar Pedro agir segundo a sua responsabilidade, liberdade naquele momento, até aquele ponto de negar o Senhor Jesus. Né? E aí, talvez até para mostrar para nós mesmos e para o próprio Pedro o tamanho da misericórdia restauradora de Deus, né? E da glória de Deus. Deus é glorificado nisso também. Né? Então, assim, os nossos pecados, sem dúvida alguma, eles estão no decreto de Deus e estão dentro da providência de Deus. Nem por isso nós deixamos de ser responsáveis, porque às vezes Deus até permite nós usarmos disso até para nos disciplinar. Disciplinar para que nós sejamos aperfeiçoados lá na frente. Né? Então, eu só não posso justificar, então eu vou pecar, como diz Paulo lá em Romanos 6, né? Quando fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu falo, então nós vamos falar assim, então eu vou pecar mais para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo diz, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os para ele morremos? Né? Então, assim, nós não podemos usar isso. Não, você tem que agir segundo o seu bom senso. Qual é o seu bom senso? Que a Bíblia manda. Fugir do pecado. Ser sóbrios e vigilantes. Agora, vamos supor que, quando acontece o pecado, os filhinhos, essas coisas escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, quando o pecado acontece, tudo está dentro da providência. Como também nós percebemos claramente, muitas vezes, Deus nos livrando do pecado. Às vezes, nossa insensatez, nossa fraqueza, nós estamos querendo pecar. Nós queremos entrar por um caminho pecaminoso. E às vezes a gente percebe claramente Deus fechando aquela porta para você proteger, né? Para te proteger. Às vezes trazendo textos na sua palavra, na sua mente, que gera temor para você não pecar. Às vezes até uma interferência mesmo que você percebe assim, você passa por cima de tudo pela sua insensatez, mas aí vem a porta que Deus põe na sua frente para que você cometa pecado. Então, Deus está no controle de tudo, né? E responsável pelos nossos atos. E não há contradição nessas afirmações. Certo, reverendo. E aí, no último parágrafo, nós lemos aqui, né? O penúltimo, né? O quinto. O muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa, por algum tempo, seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção do próprio coração deles, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e dolo do próprio coração, a fim de que eles sejam humilhados para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Então, Deus entregar alguém para si mesmo é um ato da providência, né, conforme o texto lá de Romanos 1? Tá. Pois é, aí, na minha opinião, dentro desse livro, a gente vê o seguinte, tem duas coisas aí. Tem um crente que não é entregue de forma definitiva, mas pela providência de Deus aí fala que Deus às vezes permite que os seus filhos estejam um determinado tempo entregue às seus próprios impulsos, né, vamos dizer assim, a sua própria insensatez. Deus permite isso para até castigá-los e treiná-los para que sejam mais vigilantes. Então, eu penso, uma coisa é lidar com os crentes, é disciplina. Às vezes, para disciplinar, Deus deixa, como se fosse o pai, que o filho quer fazer alguma coisa, e o pai deixa. Lógico que o pai vigilante, ele não vai deixar o filho se perder ou se machucar, mas às vezes, vamos supor, ele já falou com o filho para não fazer determinada coisa ali, para o filho está teimando. Ele deixa fazer para não ter a consequência. Mas ele está perto, para não deixar passar do limite. Vamos supor, tem um cachorro bravo ali, o vizinho e o menino fica lá irritando o cachorro. Aí um dia o cachorro dá um susto no menino para ele obedecer. Ele fala, tá vendo? Eu te falei que não pode. Né? Às vezes, eu acho que é um exemplo muito simples, né? Mas eu acho que um pai responsável que ama o seu filho, ele não vai permitir que isso seja a destruição do filho. Mas às vezes ele permite até certo ponto
até mesmo para disciplina, né? Assim eu penso que Deus também, no nosso caso, às vezes uma pessoa muito arrogante, acha que ela é muito santa, orgulhosa, então às vezes Deus permite que aquela pessoa seja humilhada na sua para mostrar para ela mesma, a pessoa, que ela não é tão assim, tão superior. Ela vai se humilhar e vai buscar a Deus, vai ser uma pessoa mais piedosa. Então, pode acontecer isso? Pode, Deus pode fazer isso. Mas no caso do crente, sempre como disciplina, o tempo limitado e tal. Agora, no caso dos ímpios, lá em Romanos 1, me parece tratar do caso dos ímpios, eu penso assim também, existem pessoas que Deus, pela sua graça, mesmo os não crentes, que nós chamamos de graça comum, né, Deus vai freando o mal, vai estabelecer limites para os próprios ímpios exercerem a sua impiedade. Deus põe limites. E em algumas da soberania de Deus também nós sem entrar nos pormenores, porque nós não sabemos, mas em algumas pessoas a Bíblia fala que Deus solta a rédea da impiedade delas e elas vão se mergulharem, né, na sua própria impiedade. E lá no caso, por exemplo, ele cita até mesmo a questão das relações homossexuais, homoafetivas hoje, né, mesmo. Então, em nossa sociedade hoje mesmo, em determinados ambientes, a gente pensa assim, olha, Deus aqui soltou a rédea bem mais. Deus está entregando essas pessoas a sua própria insensatez, não é? E elas estão aqui de uma forma de... né? E a gente vê isso em muitos casos, tanto nessa casa da sexualidade como outros. Pensa bem, por exemplo, uma época como essa que nós estamos vivendo, pessoas morrendo, quando homens são capazes de agirem de forma corrupta para lucrarem na venda de respiradores, por exemplo, eu penso que isso aí é quase uma negação da humanidade, sabe? Então, é um pecado né? Como se fosse quase que sem freio. É lógico que não está sem freio, porque Deus continua freando. Se não frear, coisas mais horríveis ainda acontecem, né? Agora, que isso aí é Deus dando corda para a impiedade humana, sem dúvida alguma. Por quê? Deus está no controle. Se Deus quisesse frear tudo e parar com todo o mal, Deus faria. Como fará no tempo certo, né? No tempo certo dele, Deus já determinou. Mas, nesse mundo, Deus tem operado assim. E agora, a gente fica pensando, então Deus está brincando com esse mundo, soltar a rédea. Poxa, olha, não, porque nossa visão é muito limitada. Muito limitada. A gente vê isso, a gente às vezes não entende, fala como a pessoa lá que chega a negar a soberania de Deus, porque ele não consegue entender esse movimento. Agora, nós não conseguimos entender o movimento. Mas a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo e tem uma finalidade santa, justa e boa. Então, eu tenho que dizer o quê? Descansar no Senhor pela fé. Ó Deus, não estou entendendo muito como isso está acontecendo, não. Mas se o Senhor está na direção, eu me entrego e me rendo e sei que todas as coisas concorrem para o meu bem, embora eu não entenda muitas delas. Amém. E no último parágrafo aqui, nós lemos, né? Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, Ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que, por sua corrupção, tornam ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. E no finalzinho diz assim: como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. E, reverendo, pensando então nesses dois pontos aí, né, nós podemos tirar algumas conclusões e algumas aplicações para a igreja. Tá. Pois é, esse tópico também é relacionado, né, ao anterior, que, por exemplo, vamos lembrar de alguns casos na história, né? Faraó é um exemplo disso. Deus entregou a sua dureza do seu coração, a sua cegueira,
mesmo com todas as evidências, é interessante o seguinte, que o homem sem a graça, com todas as evidências do poder de Deus, superficialmente ele reconhecia, deixava, mas ele estava tão entregue à sua própria dureza, ao seu próprio pecado, que ele permaneceu nela, né, intensificando. O caso de Faraó, né? Poderíamos lembrar dos imperadores romanos, também perseguidores da igreja, se achavam deuses, né? Exigiam culto para si mesmos, né? E assim vai. Na história, o comunismo, no YouTube tem uns depoimentos de um pastor chamado Richard Bromban. Ele escreveu um livro, tem um livro dele aí toda a vida, se não me engano, da Betânia, que é Curado por Amor a Cristo, Curado por Amor a Cristo. E tem os vídeos dele, os depoimentos na internet, no YouTube. Ele falou como ele foi perseguido, e ele é só um caso de vários outros, na época da chamada Cortina de Ferro, né, na Bulgária, nos países comunistas. E ele mostra ali como era terrível, né, a perseguição por parte. Não temos dúvida que Deus entregou, né, aqueles homens ímpios a essa impiedade. Agora, e interessante que os crentes são vítimas, né? Tem os decapitados lá de Apocalipse 7, e até as almas dos decapitados estavam diante do trono e clamavam: Senhor, até quando? Até quando a soberania de Deus sobre eles, sobre os ímpios, até os ímpios que agem contra os crentes? Olha, até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue e o sangue dos nossos irmãos? Ele fala lá o que está sentado no trono. E ainda era preciso que se completasse o número daqueles que morreriam por causa do Evangelho. Quer dizer, a morte dos crentes na perseguição está debaixo do controle de Deus. E Deus, aí depois sim, Deus ia agir no juízo, né, sobre os que haviam decapitado, né, os crentes. Então mostra ali claramente a soberania de Deus sobre os ímpios. E aí o maior exemplo da impiedade é quando isso vem contra a própria igreja. Contra, sim. Contra no nosso ângulo de olhar, que estão morrendo, estão perseguindo. Mas Deus está sempre cuidando da sua igreja. Aí vem a mensagem lá do Apocalipse, né? É Cristo glorificado no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é a sua igreja, e com as 7 estrelas na mão direita. Ou seja, a igreja, por mais que aparentemente ela esteja sendo perseguida, não está, porque Cristo a torna mais que vencedora. O dragão e os seus agentes nunca terão poder sobre a igreja, que é a mulher, né? Deus deu asas para que ela voasse para o deserto, fugindo do poder do dragão. E quando as 2 testemunhas, que também representam a igreja, aparentemente tiverem morrido, estiverem expostas na praça, pisados os seus cadáveres, e o mundo fazendo festa, que a igreja acabou, de repente, essas 2 testemunhas vão ressuscitar e o poder de Deus vai se manifestar. Então mostra que Deus está em absoluto controle com toda a história. Haja o que houver, seja como for, Deus está no controle. Coronavírus, haja o que houver, Deus está no controle. Isso não elimina a nossa responsabilidade de orar. A Bíblia fala que nós devemos orar por todos, inclusive pelos que se acham investidos de autoridades, para que nós tenhamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade. Ora, sim, oremos pelos gestores da saúde pública, oremos pelos pesquisadores que estão lá fazendo pesquisas de medicamento e de vacinas, oremos pelos profissionais da saúde, né, que estão na linha de frente aí no combate, oremos por todos eles, sabendo que acima deles, das providências, das ações, está o poder soberano de Deus governando toda a história. Amém. Reverendo Normando, muito obrigado. Foi uma bênção passar esse tempo estudando a Palavra de Deus, né? É claro, a Confissão de Fé de Westminster, que, como nós vimos, na verdade é um resumo de princípios da Palavra de Deus, né? Uma bênção. E eu quero deixar para os irmãos também, irmãos, vocês que estão nos acompanhando, se inscrevam no nosso canal, curtam aí o vídeo, compartilhem. E mais uma vez nós tivemos esse programa Café Teológico com a participação do Reverendo Normando. Reverendo, o senhor quer deixar uma saudação final?
A gente... Eu gostaria, assim, de agradecer mais uma vez, né? Porque para mim, inclusive falar desse tema para mim, para mim não só um a um, então é um prazer. Para mim eu tenho o maior prazer, porque para mim é edificante. Eu espero, meus queridos irmãos, pastor Ito, demais irmãos da igreja, que eu tenha conseguido de clareza no estudo. E tem muitos textos bíblicos, inclusive eu sugiro que você procure aí no rodapé da Profissão de Fé, os textos, e tem muitos que nós citamos aqui rapidamente, e vocês poderão conferir calmamente nas suas Bíblias, né? Que mostram a grandeza de Deus sustentando todas as coisas, governando todas as coisas, tá certo? E a aplicação prática é: nossa vida está nas mãos do Senhor. Sejam nossos dias curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, é tudo bom, porque vem do querer de Deus, né? Esse é um hino que nós temos, né? No 163, se não me engano, que fala da providência de Deus. Nós temos também um hino, um cântico, né, de Josué Rodrigues, que é até aí do Rio de Janeiro, né, de Niterói. Josué Rodrigues tem um hino que chama Portas, muito legal, portas que se fecham, portas que se abrem. Quer dizer, Deus manifesta a sua vontade na nossa vida através das portas, se fechando, portas se abrem. Quando você corre atrás de um emprego, ou então de uma situação, de um concurso, se esforça ao máximo e a porta fecha, a tristeza, inicialmente sim, mas logo depois você deve lembrar que Deus também age fechando portas. Às vezes uma melhor vai se abrir lá na frente, às vezes até a que vai se abrir lá na frente para você não é a melhor na sua visão.